O nosso corpo, ele é formado por várias veias e vasos sanguíneos que percorrem todo o nosso corpo. Por esses vasos e veias, o sangue circula, levando nutrientes e outros componentes que são importantes ao corpo. Mas em alguns casos, pode acontecer uma lesão, um rompimento desse vaso ou veia, e o sangue extravasa para dentro de músculos, articulações ou outros órgãos do corpo. E isso pode trazer vários danos ao nosso organismo. Mas, felizmente, há um processo para evitar que essa hemorragia continue. É o processo de coagulação ou a cascata de coagulação, que são vários fatores que entram em ação assim que o vaso tem uma lesão. É mais ou menos como se fosse uma cola que vai reparar. Quando temos um cano em nossa casa que fura, a primeira ação que a gente faz é colar esse cano para que o vazamento seja terminado. Então, os fatores de coagulação são assim, como uma cola, como no Durepox ou no Araldite. Nós temos ali vários fatores, no caso do Araldite e do Durepox, 2 componentes, que entram em ação quando são colocados juntos. Um é o catalisador, o outro é a cola. Eles só entram em ação quando estão juntos. Assim, igualmente, no nosso corpo, com a cascata de coagulação ou os fatores de coagulação. Só que no caso dos fatores de coagulação, são mais componentes. São vários componentes que se juntam para formar uma cascata de coagulação. Entre eles a fibrina, os fatores de coagulação, e assim que eles se juntam, a lesão do vaso ela é reparada, até que seja feita definitivamente a coagulação, a cicatrização, que é o processo definitivo. Primeiro a coagulação, depois a cicatrização. São vários fatores que compõem a cascata de coagulação. E eles têm de estar em quantidade suficiente e se juntarem para fazer o processo de coagulação. Se um deles não estiver em quantidade suficiente, a cascata de coagulação não vai funcionar de modo eficiente. Então é necessário que todos tenham a quantidade específica para que possa ocorrer esse processo corretamente. Entre eles estão o fator 8, que é o mais comum, que a deficiência dele ocasiona a hemofilia A. Além do fator 8, temos o fator 9 também. E outro fator que faz parte desse processo, o fator 10 e também os fatores de von Willebrand. No caso dos fatores de von Willebrand, que determinam a doença de von Willebrand. E todos eles têm que ter a quantidade específica para que seja feito o processo de coagulação. E hoje nós vamos demonstrar como que funciona esse processo de uma forma simples. Eu resolvi fazer uma experiência utilizando um balão, 2 scalps, eu cortei a agulha, deixei só a mangueira e o conector. Um vai simbolizar um vaso danificado e o outro um vaso normal. E eu fiz da seguinte forma, coloquei a seringa, a água entra por uma mangueira, circula dentro de um balão e sai do outro lado para fora do balão. No primeiro balão, ele estava intacto. A água entra dentro do balão, circula lá dentro e sai para o lado de fora do balão. No segundo, eu fiz um furinho com a agulha, que a água vai vazar dentro do balão. Ela vai sair do outro lado, mas vai vazar. Aqui no exemplo, a gente mostra o balão com a seringa, a água entra, circula e não vaza. Nesse modelo já, a água pinga dentro do balão, simbolizando uma lesão, que é a hemorragia. A água vai circular dentro do balão, sai do lado de fora, mas um pouco vai vazar dentro do balão. Eu conectei a seringa na mangueira do scalp. Essa mangueira seria o vaso não lesionado. A água circula e sai do outro lado nessa xícara. Isso aí, lembrando que é café, não é sangue. É porque eu usei uma xícara para tomar um café aqui e estou aproveitando a experiência. E como vocês podem observar, a água circula pela mangueira, mas ela não vaza. Inclusive está em cima da minha mesa de trabalho
e a mesa está seca. Aqui eu vou colocar ela dentro do balão, é o vaso não lesionado, simboliza o vaso não lesionado. A água circula dentro do balão e sai na pia do outro lado. No caso de hemorragia, pode ser um sangramento mínimo, um pinga-pinga, que vai acumulando na articulação ao longo do tempo. Ele começa pequeno, o acúmulo de sangue, e esse acúmulo de sangue que é justamente o problema. Ele vai se acumulando com o tempo. Então, quanto mais rápido a gente para essa hemorragia, melhor. Como no exemplo, aqui já é a mangueira que eu fiz o furinho, um pinga-pinga que simboliza a hemorragia. E como vocês podem ver, é bem pequeno. Às vezes uma hemorragia pequena pode dar um problema grande, porque ao longo do tempo esse sangue vai acumular. Como no exemplo do balão. Eu coloquei lá dentro a mangueira, ela está dentro do balão. Ao contrário do outro, a mangueira vai vazar uma gotinha dentro do balão. Você já pode estar observando que o balão está inchando. A água circula no balão, sai do lado de fora, mas um pouco fica lá dentro. É o que acontece na nossa articulação. O sangue vai se acumulando ali dentro. Às vezes uma ruptura pequena, mas que vai acumulando sangue e ao longo do tempo, com o passar dos minutos e das horas, vai causando problema, como vocês podem observar. Vai acumulando. O balão simboliza a articulação. O sangue acumulando ali dentro. Então, assim, é muito importante que se trate a hemorragia o mais rápido possível. Porque às vezes o sintoma é pequeno, mas ele vai aumentando. E não é totalmente o sintoma que é o problema. O problema é o sangue que vai se acumulando na articulação. E assim que o sangramento é contido, o sangue acumulado ali vai sendo reabsorvido, mas isso é gradativo, é demorado. Então, às vezes a gente tem uma hemorragia, ela acumula na articulação ou no músculo, a gente aplica o fator, controla a hemorragia, mas a dor continua. Por quê? Porque o edema ele está ali, não está sangrando mais, mas o edema está ali. E à medida que esse edema for sendo reabsorvido, essa dor, esses sintomas de incômodo vão diminuindo. Mas quanto mais a gente demora a aplicar o fator, mais o sangue acumula, maior o edema, maior será a demora na reabsorção desse sangue pelo organismo. Então, o importante frisar, teve hemorragia, aplique o fator rápido, não subestime uma hemorragia. Às vezes você não tem sintoma grande, porque a hemorragia é pequena, é um pinga-pinga, mas se você não controlar com o tempo, esse sangue vai se acumular e pode trazer danos à sua articulação. Alguns danos podem ser permanentes se não tratados rapidamente. Isso se a hemorragia ela for frequente e repetitiva na mesma articulação. Então deve-se evitar ao máximo as hemorragias.